Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5 do livro 2 de História da Igreja. Estamos estudando próximo do ano 1000, estamos estudando o ano 998 da Era Cristã. E nesse período agora vamos falar nesse nosso tópico sobre o culto aos santos, como ele já estava difundido nesse período na Igreja Católica. E esse período é o período chamado de Era das Trevas por muitos. Alguns não gostam desse termo, Era das Trevas, mas eu digo o seguinte, que eu concordo com esse termo, e não é só pela questão cultural que foi muito reduzida, principalmente na Europa, ok? Também pelas calamidades que aconteceram. Nós vimos que o considerado pior dia da história da humanidade, pior ano, desculpe, foi exatamente nesse período que nós estamos estudando, né? E uma coisa muito ruim também, que a Igreja Católica, apesar dela ser essa instituição rica e poderosa, já que os reis tinham um respeito especial por ela, apesar dos reis sempre quererem influenciá-la, mas os reis da Europa, que era o Sacro Império Romano Germânico, que era o Império Santo, como a Igreja Católica chamou, esses reis, eles acreditavam que a salvação deles estava nas mãos do Papa, porque era o Papa que tirava a alma deles do purgatório, né? Então, apesar desse respeito, desse poder e riqueza, a Igreja Católica ela não difundia a palavra de Deus. E uma das razões que eu digo é exatamente esse tópico que nós vamos estudar agora. Porque o povo ouvia as missas em latim, uma língua que muitos deles não sabiam falar, principalmente na região dos bárbaros, na Europa, né? Muitos não sabiam falar latim. Então ouviam o sermão num idioma que eles não conheciam, não entendiam, e eles não podiam ter a Bíblia nas mãos deles. A Igreja Católica Romana, ela não facilitou e pior, ela dificultou. Então todo esse período é um período que eu considero sim como uma era das trevas, em termos gerais, mas até pela questão de conhecimento, porque alguns reclamam, é como se não tivesse existido nenhum conhecimento. Não, não é isso, existiu conhecimento, mas a humanidade ela vinha numa crescente. Se você pegar desde os filósofos gregos, tá ok? 200 antes de Cristo, né, quando os gregos já dominaram o Egito, eles constroem a ciência que vai dominar o mundo romano, né? E essa ciência, ela acaba que ela tem uma reduzida no seu desenvolvimento no período que a Igreja Católica domina. Isso não tem dúvida. Quem, vamos dizer, de uma certa maneira segurou um pouquinho esse conhecimento foi a Igreja Católica Ortodoxa de Constantinopla, né? Porque ela guardou muitos dos documentos em grego que nós temos hoje. Nós vamos chegar num período que nós vamos estudar, nós estamos próximo do ano 1000, mas quando nós chegarmos ali no ano 1400, 1500, nós veremos que a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja do Oriente, o Império é destruído e todos aqueles documentos que estavam guardados lá vieram para a Europa. Eles são, assim, os causadores da reforma, que os historiadores consideram, né? Então, nesse período, a Igreja Católica ela não assim, trabalha pela divulgação da Bíblia e ela ainda cria dificuldade. Alguns que faziam traduções, ela vai estar perseguindo, porque ela dizia que o povo não deveria ter a Bíblia nas mãos, né? Ou seja, algo, claro, completamente contrário ao plano de Deus. Bom, então, o nosso comentário, eu coloquei aí uma citação, tá bom, de um livro de Ralph Woodrow, intitulado Babilônia, a Religião dos Mistérios. É um livro que estuda religiões antigas, né? Então, esse livro ele faz uma citação, um comentário sobre a Igreja Católica, e eu tirei, então, um trecho desse historiador para nós
podermos ler, que diz o seguinte: quais são as objeções a estas crenças do culto aos santos, né? Deixemos que a Enciclopédia Católica responda por si mesma. As principais objeções levantadas contra a intercessão e invocação dos santos são que estas doutrinas são opostas à fé e à confiança que devemos ter somente em Deus, e que elas não podem ser provadas pelas Escrituras. Bom, e as igrejas evangélicas, elas não praticam, claro, invocação aos santos, porque nós sabemos pela história que essa era uma prática pagã, ok? Essa era uma prática pagã. O que a igreja cristã sempre pregou é como está na história do rico e Lázaro. Os homens que estão nesse mundo, eles têm as escrituras sagradas. Foi o que Abraão respondeu para ele, né? Olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras sagradas. Eles não precisam que algum morto vá lá avisá-lo, que alguém vá lá avisá-lo. Não, já existe um aviso lá na terra. E a Bíblia em nenhum momento fala desse contato entre os salvos vivos com os salvos mortos. Isso não existe, né? Então, essa crítica é correta. Bom, o livro prossegue. Com esta afirmação, nós concordamos. Em nenhum lugar as Escrituras indicam que os vivos podem ser abençoados ou beneficiados pelas orações para ou através daqueles que já morreram. Em lugar disto, de muitas maneiras, as doutrinas católicas relacionadas com os santos são muito semelhantes às antigas ideias pagãs que eram defendidas com relação aos deuses. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Olha, todo mundo pagão antigo, sem exceção, eles acreditavam que os mortos, eles poderiam sofrer alguma influência dos vivos. Por exemplo, se você pegar em arqueologia antiga, você vai encontrar muitas estátuas com o nariz quebrado. Essa atitude, diz a história, era pelo seguinte: os egípcios acreditavam que se eles quebrassem a estátua de alguém aqui nessa vida, ele morria na outra vida também. E também eles podiam fazer coisas boas para aquelas pessoas que já estavam mortas. Olha, todo mundo antigo acreditava que os vivos podiam se comunicar com os mortos. A igreja cristã, até a organização da igreja católica, a igreja cristã nunca acreditou nisso. Não existe nem sinal de algum cristão acreditar que poderia ter contato com os mortos. Então foi a igreja católica realmente que inaugurou essa prática, né? E vai justificar dizendo que são homens especiais, são santos que foram martirizados, né, que poderão até rogar por nós, ok? Mas na Bíblia nós não temos nenhum sinal disso. Eu sempre cito como exemplo um filme recente que você tinha, um filme Troia, em que o maior guerreiro da cidade de Troia morria, chamado Heitor, o guerreiro. E o pai dele vai até Aquiles pedir o corpo do filho, e quando ele pede o corpo do filho, ele fala para que eu coloque a moeda no olho para o barqueiro. Porque o que era isso? Eles acreditavam que o morto, a vida dele após a morte, dependia de coisas que nós fizéssemos aqui. Então ele precisava de um dinheiro para pagar a viagem no barco, para ele poder chegar num lugar tranquilo do Hades ou do inferno. Era isso que eles acreditavam, né? Então todos os povos pagãos acreditavam nesse culto aos mortos, culto aos santos, né? E a Igreja Católica, ela adotou também essa prática. Bom, o livro prossegue. Olhando novamente lá atrás para a mãe, entre aspas, da falsa religião, a Babilônia, uma pausa para explicar a vocês.
O que esse livro está dizendo é o que todos os estudos de religião antiga mostram. A religião do mundo antigo, ela nasceu na Babilônia, ela nasceu na Torre de Babel. A religião que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento, Roma, que dominava os gregos, o Egito, Canaã, era a religião de Baal, era uma religião só. Aonde nasceu essa religião? Na Babilônia. Por isso que essa religião no Apocalipse, ela é chamada de Babilônia Apocalíptica. Ok? Então, repetindo a leitura. Olhando novamente lá atrás para a mãe da falsa religião, a Babilônia, descobrimos que as pessoas oravam para e honravam uma pluralidade de deuses. De fato, o sistema babilônico desenvolveu-se até ter uns 5.000 deuses e deusas. Mais ou menos da mesma maneira como os católicos acreditam com relação aos seus santos. Os babilônios acreditavam que seus deuses tinham, durante certo tempo, sido heróis vivos na terra, mas estavam agora em um plano mais alto. Cada mês e cada dia do mês estava sob a proteção de uma divindade particular. Havia um Deus para este problema, um Deus para cada uma das diferentes profissões, um Deus para isto e um Deus para aquilo. Então, observe principalmente essa parte aqui que é interessante. Toda a religião antiga, essa religião que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento, mas que também nos dias do Antigo Testamento. Nós confirmamos assim na história que essa religião, ela nasceu na Babilônia. Por exemplo, a religião do Egito tinha também o seu herói, que era chamado de Horus, né, o filho do primeiro casal que fundou aquela região, e eles diziam que aquele era um homem chamado Osíris e sua mulher Ísis, que geraram um filho chamado Horus. Eles dizem eram homens, mas que se tornaram deuses. Eles dizem até que Osíris foi o primeiro a se tornar Deus. Então, eles transformavam os homens em deuses. E o que a Igreja Católica fez? Olha, se a alma de um cristão, que pela descrição bíblica ainda aguarda a ressurreição, se ela tem condições de ouvir e atender a nossa oração, então elas estão num plano tão elevado, praticamente, que elas foram divinizadas. Porque as criaturas, elas não podem fazer isso. Os homens, eles aguardam a ressurreição. Cada cristão que morre, cada ser que morre, ele aguarda a ressurreição, ou a primeira ou a segunda ressurreição. Então, como podem esses cristãos que ainda aguardam a ressurreição ouvir uma oração e interceder diante de Deus por uma oração que nós façamos? Não tem como. E essa doutrina, ela resulta também ela resulta no purgatório. Porque a Igreja Católica vai começar a dizer que, tudo bem, elas chegam num determinado estágio que elas podem ouvir as nossas orações, mas tem outras almas que ficam em dificuldade, que saíram desse mundo e não tiveram tempo de confessar seus pecados, ok? Porque a Igreja Católica diz que quando uma pessoa é batizada quando nasceu, ela se livrou dos pecados que ela herdou de Adão. Durante a vida, se ela peca, ela tem que pagar uma penitência. E se não deu tempo de pagar a penitência, ela vai para o purgatório. E agora, novamente, chega nesse culto aos mortos, né? Porque lá no purgatório, ela precisa de uma ajuda dos vivos para ela sair do purgatório. Inclusive, quem determina que ela saia do purgatório é o Papa. Então, o que eu vou falar agora não é piada, mas isso é história mesmo. Era comum os papas, né, os padres, né, os arcebispos falarem: olha, quando você der a sua oferta, quando ela cair no fundo da arca, a alma do seu parente sai correndo do purgatório. E acredite, tinha tempo, de acordo com a oferta
né? Ele dizia, olha, a alma vai ficar 10 anos no purgatório. De acordo com a oferta, diminuía o tempo que a sua alma ficava no purgatório. Tudo isso faz parte do culto aos santos, né? Ou seja, essa prática não é nada cristã. E lembrando, quem foi que organizou o culto aos santos na Igreja Católica? Foi Agostinho de Hipona, com a sua obra O Cuidado Devido aos Mortos, ou seja, uma prática 100% pagã. Eu acho muito estranho que esse personagem hoje seja chamado de santo dentro da igreja, né? Porque doutrinariamente o homem que cultuava os mortos não deveria, né? Pois bem, prosseguindo o livro, ele diz: estamos agora na página 112. Quando Roma conquistou o mundo, estas mesmas ideias estavam muito em evidência. Brigit era a deusa dos ferreiros e da poesia. Juno Regina era a deusa da feminilidade e dos casamentos. Minerva era a deusa da sabedoria, das artes manuais e dos músicos. Vênus era a deusa do amor sexual e do nascimento. Vesta era a deusa dos padeiros e dos fogos sagrados. Ops era a deusa da riqueza. Ceres era a deusa do milho, do trigo e da vegetação que crescia. Nossa palavra cereal, é claro, vem do seu nome, Ceres. Hércules era o deus da alegria e do vinho. Mercúrio era o deus dos oradores. E nas fábulas antigas, ele mesmo era o último orador. Um ótimo orador, o que explica por que o povo de Listra pensou que Paulo era o deus Mercúrio, porque ele era o grande orador naquele caso, né? Então você veja, essa mesma prática você encontra na Igreja Católica. Essa coisa de ter um santo para cada dia, isso é, sem sombra de dúvida, o que a história diz. Como esse historiador, como eu digo para vocês, em história, eu gosto de citar o historiador na íntegra para você ver que esse não é um pensamento que eu estou criando, tá bom? O comentário prossegue, ele diz: havia deuses que presidiam sobre cada momento da vida de um homem, deuses da casa e do jardim, da comida e da bebida, da saúde e da doença, tudo extraído desse livro, né? Babilônia, a religião dos mistérios. A prática católica se repetiu no Novo Mundo. Os escravos trazidos da África tinham as suas divindades associadas a santos católicos, e o mesmo aconteceu com incas, astecas e maias. Você sabe que no espiritismo, aqui no Brasil, você vai encontrar sempre santos católicos lá. Por quê? Porque a Igreja Católica, o que ela fez com o espiritismo dos celtas, que eram os bárbaros, ela fez também com os africanos. E não foi só com os africanos, os nativos aqui das Américas, todos eles, de alguma maneira, foram associados a santos católicos para fazer uma mistura, né? Uma mistura que não é correta. Você deve pregar contra aquelas divindades. Tanto que eu tenho visto em sites católicos, você pode procurar o site Rainha Maria, por exemplo, é um site católico, ele criticando os encontros que esse Papa atual, o Papa Francisco, os encontros que ele tem tido participando de culto a divindades dos astecas, né? O próprio site católico falando, como assim o Papa participar de um culto ao demônio da terra? Então o que eu falo para esses católicos é que, na verdade, na história do catolicismo, isso sempre foi normal. Não, isso não é uma novidade, né? Bom, eu prossigo aí na citação do livro Babilônia, a religião dos mistérios, que ele diz: muitas das antigas lendas que têm sido associadas com os deuses pagãos foram transferidas para os santos. A Enciclopédia Católica até mesmo diz que estas lendas repetem as concepções encontradas nos relatos religiosos pré-cristãos. A lenda não é cristã,
é somente cristianizada. Ou seja, ele cita que a própria enciclopédia católica, ela diz que ela pegava essas lendas mesmo e ela cristianizava essas lendas. E prossegue. Uma caverna mostrada em Belém como lugar no qual Jesus nasceu, de acordo com Jerônimo, era realmente uma pedra santuário na qual o deus babilônio Tamuz tinha sido adorado. As escrituras jamais afirmam que Jesus nasceu em uma caverna, ou seja, presta atenção, Jerônimo, ele é um teólogo católico. Ele já vive pós-Constantino. Olha, da 347 a 420 que viveu Jerônimo. Então ele já é um teólogo católico. Ele já fazia parte dessa igreja que acreditava no purgatório, que acreditava no culto aos santos, né? E ele comenta que eles haviam feito em Belém um lugar, tá bom, de culto a Jesus. Porque tem a história que a mãe de Constantino, chamada Dona Helena, o que ela fez? Ela foi até Jerusalém, andou em toda a Judéia e ela identificou um monte de locais. Ela identificou até a cruz de Jesus. Isso é história, né? Ela diz que encontrou essa cruz. Hoje a Igreja Católica tem lá igrejas construídas, né, como a Igreja da Natividade. Eles dizem que essa igreja foi construída no lugar onde Maria colocou a manjedoura de Jesus. Então, esse trabalho que ela fez é que deu início a todo esse culto lá no caso na cidade de Belém. E esse historiador, vou chamar de um historiador judeu que vivia, católico, que vivia naquela época, no início do catolicismo. Então ele diz, olha, que eles botaram lá uma estátua de Jesus, né, lá numa caverna em Belém, mas ele diz o seguinte: aquela caverna lá, na verdade, era um culto a Tamuz. E eles só começaram a dizer, não, é culto a Jesus. Porque Tamuz também é o personagem que nasce no dia 25 de dezembro. É o dia de Tamuz. Era celebrado no Império Romano. O que a Igreja Católica fez? Ela adotou esse dia como sendo o dia do nascimento de Jesus. E você tem um exemplo em que o próprio católico Jerônimo, ele diz, eles transformaram o culto de Tamuz no culto de Jesus. Ou seja, eles católicos, ele é católico também. Ok? Bom, então toda essa prática desse culto aos santos, desse culto aos mortos, essa eu considero a principal característica da religião pagã. O cristão, ele não cultua os mortos. Quando falo em perseguição que a igreja sofreu durante o período do Império Romano, o que a igreja fazia? O local de refúgio eram as catacumbas. Por quê? Porque as catacumbas eram os locais dos mortos. Os romanos, eles não faziam como nós fazemos atualmente, depois de 3 anos, depois de um determinado tempo, 5 anos, vai lá, tira o esqueleto daquela pessoa. Não, os romanos, eles faziam covas, enterravam as pessoas e eles nunca mais retornavam naquele local. Aquele local ali ficava como o local dos mortos, não podia mais mexer naquele local. Ok? Então os cristãos iam para lá, tiravam aqueles ossos e era o único local que eles podiam então ficar em paz, porque o soldado romano não iria persegui-lo mais naquele local, tá certo? Então, por que o romano pagão, por que ele não ia lá onde ele enterrava os mortos? Porque ele acreditava que os mortos precisavam de paz. Se ele fosse lá, ele iria incomodar o morto na outra vida. Então, essa era uma prática romana, grega. Todos eles acreditavam que o mundo dos mortos era influenciado, ok, pelo mundo dos vivos. E a Bíblia deixa claro na história do rico e Lázaro
né, que os vivos não influenciam neste mundo, ou desculpa, os mortos não influenciam neste mundo, eles não têm como vir aqui dar nenhum aviso, e também os vivos, eles não influenciam nada nos mortos. Por quê? Os mortos, eles já foram julgados. Não, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Não existe espaço para purgatório. Não existe espaço para a pessoa queimar um determinado tempo para pagar alguns pecados que ela não teve tempo de fazer uma penitência ou de deixar uma oferta. E acredite, às vezes as pessoas deixavam a oferta antecipada para garantir pecados futuros. Então isso fez com que a Igreja Católica enriquecesse de uma maneira que hoje os especialistas dizem que é impossível calcular a riqueza da Igreja Católica. Não há como, porque está espalhado em tantos lugares que nem a Igreja Católica às vezes tem conhecimento, né? Então, tudo isso vem dessa prática. Por quê? Tinha pessoas que, eu vou morrer mesmo, então já vou dividir aqui as minhas terras. Eu tenho 3 filhos, por exemplo. Vou dividir a minha terra em 4 partes, uma para cada filho, e a outra já é da Igreja Católica, para garantir que eu não vou ficar muito tempo no purgatório. Então isso acabava sendo uma fonte de lucro tremenda, né? E isso acaba servindo de um testemunho ruim para a história. Porque os historiadores, se você for conversar com um historiador, ele vai te falar, olha, eu não tenho dúvida de que o cristianismo, ele na verdade se fundiu com o paganismo. O cristianismo é um paganismo disfarçado. Aí você tem que explicar para ele que esse paganismo que ele chama de cristianismo, ou seja, a Igreja Católica, não é o verdadeiro cristianismo. Porque se você disser que é o verdadeiro cristianismo, você está dando um tiro no pé do cristianismo. Está dando um tiro no pé do cristianismo, porque você está dizendo, por exemplo, que o cristianismo cultuava os mortos. Porque Agostinho de Hipona, todos esses homens que organizaram a Igreja Católica, eles já praticavam culto aos mortos, né? Ok?